Os carros cercaram o veículo dos terroristas. Imediatamente, os soldados das forças especiais saíram apontando os rifles e apertando os gatilhos. Aquele foi apenas um dos assaltos dos israelenses contra líderes islâmicos irresponsáveis por atentados terroristas. Fazia parte de uma luta incessante tanto na fronteira de Gaza quanto na Cisjordânia. Esquadrões de diferentes forças especiais israelenses fizeram parte da reação aos atos terroristas do Hamas no 7 de outubro de 2023 e ataques de outras organizações, sendo fundamentais em diferentes missões, algumas delas dignas de cenas de cinema. A criação do Estado de Israel foi um processo conturbado, no qual a guerra tem um papel central desde o momento de sua declaração como nação até os dias de hoje. Não que o território não tenha seu histórico de guerras. Afinal, onde o ser humano pisa, o sangue forçosamente alimenta a terra e os olhos são inundados de lágrimas. Os hebreus foram dominados por assírios e babilônios para depois assistirem esses dois últimos povos caírem para os persas. Alexandre o Grande derrubou o Império Persa no século IV a.C. e seus espólios deixaram a região da Palestina sob o domínio de seus sucessores. Em seguida, vieram os romanos no século I a.C. e depois os bizantinos, substituídos pelos califados islâmicos que se ergueram e caíram nas areias do deserto depois do século VII depois de Cristo. Cruzados cristãos causaram seu tumulto por uns 100 anos por volta do século XIII depois de Cristo, mas com direito a visitas violentas dos mongóis e depois a dominação pelos muçulmanos novamente. Os turcos dominaram a região no século XVI, tendo diversas disputas, inclusive com o Egito, até sua queda na Primeira Guerra Mundial. Os britânicos cuidaram de todo o caos até perceberem o problema em que haviam se envolvido e deixarem o local para que os problemas se proliferassem por si só. No meio de tantos conflitos e forças em oposição, era preciso viver a guerra no âmago, entender como tantas estratégias, generais e exércitos ascenderam e entraram em declínio naquelas terras. Os israelenses viveram guerras contra múltiplos grupos armados, enfrentando os estados em volta ou vivendo batalhas pouco convencionais, principalmente com os palestinos. Por isso, suas forças especiais se tornaram tão importantes. Pode-se dizer que esses grupos de comandos que hoje agem em missões de reconhecimento ou atividade de contra-terrorismo tiveram origem décadas antes, quando Ariel Sharon, que um dia seria primeiro-ministro de Israel, combateu na chamada Batalha por Jerusalém. Sharon estava alistado na Haganah, a organização paramilitar sionista que operava junto aos britânicos na época. A unidade de Sharon entrou em combate intenso e contínuo a partir do outono de 1947, quando começou a batalha por Jerusalém. Com poucos recursos para manter o controle das estradas, a equipe de Sharon adotou táticas de ataque rápido e evasivo contra as forças árabes próximas a Kfar Malal. Em grupos de 30 soldados, realizaram surtidas frequentes a aldeias árabes, pontes e postos estratégicos, além de emboscar o tráfego entre as aldeias e bases inimigas. Em 1953, Sharon fundou e comandou a Unidade 101, já nas Forças Armadas de Israel. Eles tinham táticas de manobras usando pequenas unidades e técnicas especiais de infiltração e exfiltração. Só fazia parte da 101 quem fosse convidado. No ano seguinte, foram unidos ao Batalhão Paraquedista 890, para que sua experiência fosse transmitida para as Forças Armadas. A partir daí, as Forças Especiais e as agências de inteligência foram essenciais para a sobrevivência de Israel, estando envolvidas em operações importantes, assim como polêmicas.
O Mossad foi o serviço de inteligência mais conhecido, sem dúvida. Fundado em 1949, surgiu como parte integrante do Estado que deveria proteger. Seu lema foi retirado do livro de Provérbios: não havendo conselho, o povo cai, mas na multidão de conselheiros há segurança. Mas há mais história a ser contada, como da Amman, organização responsável pela inteligência militar, e o Shin Bet, serviço de segurança interna. Assim como tantas outras unidades, algumas das unidades especiais estavam entre as primeiras a responder ao ataque terrorista de 7 de outubro. A luta contra o Hamas naqueles dias e depois teria operações especiais importantes, além da coleta constante de informações pelas agências de inteligência. O ataque terrorista de 7 de outubro foi um dos marcos na história, um momento em que Israel viveu um dos piores massacres contra seus civis. Centenas de mortos, dezenas de pessoas sequestradas, em uma invasão que atingiu muitos militares despreparados e cobriu com uma onda de violência civis em suas casas e crianças que viram seus pais mortos diante de si. As barreiras físicas e morais foram quebradas naquele dia. Tropas especiais do Hamas, como a força Nukba, invadiram pelo mar, adentrando bases costeiras dos israelenses. Milhares adentraram a fronteira israelense para colocar a operação Dilúvio de Al-Aqsa em prática. Hamas entrou em postos das Forças de Defesa de Israel, a IDF, tomando de surpresa os locais. Foi um dia violento, que só prenunciava meses de mais violência à frente. Drones foram lançados pelo Hamas em ataques como não haviam feito antes. Aqueles homens do Hamas que entraram tinham como intenção o terror, a morte e o sequestro, sem qualquer dúvida. Suas próprias imagens mostraram como encontraram civis tomando seu café da manhã e atiraram sem pensar duas vezes. Esses homens correram por essas casas para matar e sequestrar. No festival atacado, mais de 250 pessoas foram mortas. Sequestros aconteceram em massa. A entrada em bases militares foi brutal. Não só o Hamas divulgou seus vídeos dessa fase. As Brigadas Al-Quds, o braço armado da organização Jihad Islâmica Palestina, tomou parte nos ataques. Menos conhecido, esse era o segundo maior grupo combatente na faixa de Gaza, depois do Hamas, e se tornaria um dos atores importantes no combate contra Israel. O terror avançou para dentro destes postos, tomando de surpresa os soldados. Os poucos que tentaram resistir sentiram o fogo das AKs retirar-lhes o ar da vida. Outros foram tomados como prisioneiros de guerra. Tudo era coordenado e observado, parte de longos anos de preparação. Muitos continuavam entrando nesses locais, mas as forças de defesa de Israel se recuperaram da surpresa violenta, golpeando o terror com fogo. Quem ainda tentou chegar pelo mar foi brutalmente interceptado. As forças especiais foram acionadas para retomarem vários postos. Entre elas estava a Shayetet 13, ou Flotilha 13, unidade de reconhecimento da Marinha Israelense. Eles não estavam naquele combate à toa. Os voluntários da Shayetet 13 deveriam concordar em servir por pelo menos 4 anos e meio e ter um treinamento de 20 meses. Portanto, muitos daqueles homens lutando para retomar as bases das mãos do Hamas estavam acostumados com missões há algum tempo. Seu lema se faria presente várias vezes naquela guerra. Enquanto o morcego emerge da escuridão, enquanto a lâmina corta o silêncio, enquanto a granada esmaga com raiva. Haveria ataques noturnos, cortando as defesas do Hamas e explodindo seus homens. Mas, enquanto não faziam seu contra-ataque em Gaza, as forças especiais tinham que retirar o inimigo de dentro de Israel. A unidade 5101, ou Shaudag,
parte da Força Aérea Israelense surgiu para ajudar, surpreendendo o Hamas em muitas áreas, principalmente em Be'eri, onde 101 civis foram mortos e 32 sequestrados. Esses soldados eram especializados em operação clandestina, busca e salvamento em combate, resgate de reféns. Depois de 22 meses de treinamento, eram obrigados a assinar contratos de 2 anos. O nome da unidade significava Martim Pescador, uma alusão à frase do fundador do SAS britânico e pioneiro das forças especiais. David Stirling dizia que sua unidade atacaria um inimigo como um martim pescador ataca sua presa. Assim, o símbolo da Shaldag seria o martim pescador e seu lema, espécie rara, pássaro estranho. Forças especiais irregulares atuaram para acabar com a presença do Hamas dentro de Israel em poucos dias após o início do ataque terrorista em 7 de outubro. Mas, finalizada a expulsão do Hamas, surgiram outras questões. Como ocorreu uma falha de segurança tão grande? Onde estava a tríade do serviço de inteligência? O perigo sempre existiu. Recentemente, os israelenses lutaram nas bordas de Gaza em 2014, 2021 e 2022. Houve muitos fatores que levaram o Shin Bet, a Amman e o Mossad a falharem terrivelmente. Até o dia 7 de outubro, Israel estava preocupado com o Irã e suas ações nos estados vizinhos, alimentando grupos mais poderosos que o Hamas, como o Hezbollah. A preocupação israelense abrangia ações secretas, esforços diplomáticos, além de ataques cibernéticos e operações militares na Síria, Líbano, Iraque e, segundo informações, até mesmo no Iêmen. Como consequência, os recursos de inteligência e militares de Israel se viam sobrecarregados, exigindo uma priorização diante de uma diversidade de inimigos. Houve uma negligência e arrogância contra o Hamas, visto como um inimigo menor, somente um pequeno grupo terrorista. Mas nem todos pensavam assim. Oficiais de segurança avisaram que as tensões de Netanyahu com a Casa Branca dariam impulso para os inimigos de Israel agirem. 2 agências eram muito importantes em Gaza, Shin Bet e Amman. O Shin Bet foi o principal responsável pela coleta de inteligência humana, isto é, usando espiões tradicionais e outros tipos de monitoramento por meio de seres humanos. Seus 3 departamentos eram o de segurança de indivíduos de alta importância, o de controle de extremistas e espionagem dentro de Israel e, por fim, o departamento árabe de vigilância em Gaza. O Shin Bet teve dificuldades em adentrar parte da estrutura do Hamas na medida em que colaboradores foram descobertos e mortos. 1 ano antes do 7 de outubro, seus agentes até conseguiram um documento chamado Arquivo Muralha de Jericó, que descrevia um plano de invasão a Israel que se assemelhava aos eventos de 7 de outubro, além do treinamento necessário para executar essa operação. Para o desespero do Shin Bet, esses dados foram ignorados e não chegaram a oficiais de alta hierarquia. Além disso, houve negligência quando parte das relações humanas foram trocadas por interceptação de sinais. A Amman era responsável pela inteligência de sinais em Gaza, isto é, interceptação de sinais de comunicação, como mensagens de telefone, transmissões de rádio, dados de redes digitais e comunicações de satélite. Os sinais até indicaram que havia treinamentos do Hamas. Uma soldado levou a seus superiores essas informações, mas eles disseram que aqueles supostos planos do Hamas eram absurdos e eles nunca conseguiriam vencer a IDF se tentassem isso. Mais uma vez, o aviso não chegou à hierarquia mais alta. A arrogância, a burocracia e o foco no Irã e no Hezbollah
estavam cegando a IDF. Um sistema deveria evitar isso. Amman tem o chamado Advogado do Diabo, ou Time Vermelho. Esse grupo tem o dever de desafiar sistematicamente a avaliação prevalecente no momento, fazer com que as pessoas enxerguem diferente e não se percam só no que parece mais provável e óbvio. Os 4 avisos do Time Vermelho foram ignorados. Os erros foram computados, discutidos e agora era hora de contra-atacar. O Shin Bet seria um grupo particularmente ativo nessa ocasião. E uma das frentes de batalha menos falada que Gaza, mas não menos importante, era a Cisjordânia, onde forças especiais tentariam inibir ataques e evitar que líderes islâmicos planejassem eventos como o 7 de outubro. Os israelenses não enfrentavam problemas com o Hamas e outros grupos radicais palestinos apenas na faixa de Gaza. Menos conhecida, mas também muito importante, era a região de West Bank ou Cisjordânia, assim chamada por estar a oeste do Rio Jordão. Sempre foi uma região de bastante conflito. Existem muitos fatores que tornam o local importante, mas um que se destaca para fazer as pessoas se lembrarem bem do West Bank é salientar que a parte leste de Jerusalém está lá. O Hamas era muito conhecido por combater em Gaza, mas tinha sua presença no West Bank, apesar de não ser tão forte. Ainda havia outros grupos em atividade, como a Jihad Islâmica Palestina, o Covil do Leão, as Brigadas Jenin e as Brigadas dos Mártires de Al-Aqsa. Por mais de um ano, a Cisjordânia enfrentou uma acentuada escalada de violência. Entre outubro de 2022 e setembro de 2023, os incidentes de agitação política aumentaram 50% em comparação ao ano anterior. Esse crescimento foi impulsionado por uma combinação de intensificação da agressão de colonos israelenses, operações ampliadas pela IDF, e, significativamente, pela ressurgência de facções armadas palestinas após mais de 15 anos de relativa inatividade. A inatividade ocorreu em parte depois do Tratado de Paz de Oslo. Mas, falando-se de radicais, apesar de não ser o tema aqui, é fundamental lembrar que a violência não partia apenas de palestinos. Colonos israelenses extremistas atacaram seguidas vezes, chegando ao ponto do grupo israelense Hilltop Youth ser designado pelo Departamento de Tesouro dos Estados Unidos e sofrer sanções. Mas, voltando ao tema, os confrontos dos grupos armados palestinos e as forças de segurança de Israel aumentaram ainda mais. Apesar de haver grupos como a Polícia de Fronteira de Israel, havia pelo menos uma unidade fundamental nesses enfrentamentos: a Yaman, a Unidade Nacional Antiterrorismo. O lema desses operadores era: perseguirei os meus inimigos, eu os alcançarei, e não retornarei até que sejam destruídos. De fato, perseguiram vários deles no West Bank, muitos desses terroristas em caminho para ataque ou líderes de esquadrões radicais. Aqueles homens em batalha contra as atividades terroristas eram recrutados somente a partir de veteranos das unidades de combate da IDF ou da Polícia de Fronteira de Israel, que concluíram seu serviço militar obrigatório. Além disso, o soldado já devia ter servido em uma das forças especiais e ter completado um treinamento de 7 meses. Eles saíram dos blindados para os combates noturnos, preparados para enfrentarem emboscadas na cidade de Nablus. De fato, as brigadas dos mártires Al-Aqsa e os homens do Covil do Leão estavam preparados para os enfrentarem. Os disparos desses inimigos vinham de toda parte quando o combate começava, mas a Yaman tinha um alvo certo naquele dia: o laboratório de bombas do Covil do Leão. Sem distrações, rumaram até a posição, passando entre as vielas de Nablus. As explosões vieram logo depois, quando o matador disparou no rumo do alvo, abrindo caminho literalmente. O equipamento era feito para explodir portas e paredes, criando aberturas em paredes duplas de tijolos.
O Covil do Leão foi alvo de operações especiais de Israel várias vezes. Em uma delas, uma bomba foi plantada em uma das pequenas ruas de Nablus, por onde Tamer Kailani, líder da organização, passava rotineiramente. A explosão o matou de imediato. A morte dele deixou os palestinos nervosos e os israelenses não assumiram a autoria do feito. As operações da Polícia de Fronteira e da Yaman continuaram, prendendo muitos do Covil dos Leões. A Jihad Islâmica Palestina era um desafio para a Yaman. O grupo demonstrou seu poder e sua preparação de foguetes para ataques a Israel. Eles tinham ações tanto em Gaza quanto na Cisjordânia. Seus foguetes partiram de áreas civis, locais densamente populosos. Muitos deles voltaram seguidas vezes e atingiram as regiões de onde eram disparados, chegando a matar civis, crianças entre eles. Era preciso neutralizar essas células e seus líderes. Esse tipo de missão era comum para a Yaman, sempre cercados pelos inimigos. Correr por Nablus ou Jenin durante o dia era um risco ainda maior para se tornarem alvos. Eles precisavam ser rápidos para tentarem alcançar posições seguras onde puderam usar os matadores ou lançadores de granada para destruírem as bases onde os inimigos estavam entrincheirados. Os disparos dos rifles em uma dessas bases antes da recente guerra atravessaram o corpo do comandante sênior da Jihad Islâmica, Farouk Salameh. Muitos dos combatentes palestinos não morriam assim. Os drones estavam em apoio, detectando a movimentação deles e lançando as bombas que encerraram a resistência no caminho da Yaman. A defesa desses grupos palestinos não era aleatória. Muitas vezes eram treinados, atirando durante a noite contra as forças israelenses, o que tornava o bom treinamento e a inteligência um reforço extremamente necessário, além da tecnologia dos drones. Algumas emboscadas colocaram os soldados israelenses com o trabalho de evacuar feridos e mortos nos tiroteios. As estratégias dos movimentos armados islâmicos muitas vezes eram mortais, explodindo os veículos israelenses com bombas improvisadas, deixando os corpos de homens e mulheres da polícia de fronteira estendidos pelo chão da Cisjordânia. Era preciso tecnologia para sobreviver a essas emboscadas. Os drones visualizaram muitos dos soldados palestinos nas esquinas, analisando sua movimentação. A informação era repassada para solo para guardar a ordem. Quando necessário, vinha o comando para eliminar a resistência. Essa análise precisava ser cuidadosa para evitar desastres, como no dia em que adolescentes vestidos de preto, como tantos combatentes da Jihad Palestina, jogavam pequenas bombas nos israelenses e acabaram sendo alvejados em Jenin. Informações precisas eram o que o Shin Bet procurava, como para encontrar Yas Hanun, que já havia atacado um kibbutz na fronteira. O ataque de drone encerrou esse tipo de atividade do integrante da Jihad Islâmica Palestina. Outros 3 acusados de ataques terroristas tiveram o mesmo destino ao serem encontrados pelo Shin Bet. 2 membros sêniores do Hamas, Ahmed Abu Ara e Rafat Dawazi, haviam matado um israelense em um ataque terrorista. Seu destino foi selado pouco tempo depois. O Shin Bet e a Yaman faziam muitas operações conjuntas, como a que traçou os movimentos de Yassam Hazen, chefe da rede terrorista do Hamas em Jenin. Seu caminho foi interrompido pelo blindado da IDF, que disparou contra o carro do líder palestino, encerrando a vida de um dos ocupantes. Os disparos vararam o para-brisa e fizeram os 2 homens sobreviventes saltarem do veículo, retribuindo o fogo. Eles correram protegidos pelo carro que travou o avanço da Yaman. Uma pena para eles que seu carro não interrompesse o caminho do drone que disparou o fogo contra um em fuga. O segundo parou por um mero momento, sentindo-se seguro e com o peito arfando de cansaço. O fogo veio pouco depois.
Os combates e tiroteios eram intensos para Yaman. Seus soldados se arriscaram por diversas partes da Cisjordânia, inclusive em Tulkarm, onde encontraram o líder local do Hamas, Ashraf Naf. Ele foi responsável pela produção e implantação de explosivos contra as forças da IDF, bem como pelo recrutamento de agentes para o Hamas. Durante um tiroteio com as forças israelenses, Ashraf foi detectado pelos drones. Estava recarregando para voltar a se engajar com as tropas inimigas quando o drone o atingiu. Os espiões da Shin Bet encontraram um centro de comando do Hamas em Jenin, e logo o local foi explodido, mantendo a pressão. Isso ocorreu de tal maneira que um esquadrão inteiro de combatentes foi encontrado e morto por ataques de drones e cerco da IDF em Nablus. Abdullah Abu Shala, líder de uma célula terrorista, recebeu fundos do Irã e fez uma série de ataques em Jerusalém um ano antes de seu carro ser explodido. O Shin Bet colocou a Yaman no encalço de militantes armados dos mártires de Al-Aqsa. Os drones seguiam os homens desde que os espiões delataram sua presença. Eles entraram no carro sem saber que eram observados. As ordens pelo rádio colocaram o Yaman em movimento para interceptar o veículo inimigo. Os operadores saíram dos carros, cravejando o automóvel alvo com os projéteis. Os tiros furaram impunemente as portas e vidros, atravessando os corpos e bancos do veículo. O fim do serviço foi certificado com as portas abertas. Tão rápido quanto surgiram, os israelenses tomaram a rota de fuga, acompanhados pelo drone, até encontrarem uma escolta blindada. Essas missões eram apenas parte do que as forças especiais israelenses faziam em conjunto. Muitos eram ataques cirúrgicos contra seus inimigos em Gaza e na Cisjordânia, mas sempre pareciam lutar contra uma hidra. A cada cabeça abatida surgia outra. Pior ainda, não bastasse a propaganda dos grupos extremistas, atos terroristas do Hamas e outras organizações, financiamento externo, a história de tanto conflito, havia mais para temperar com fogo a região. Quando desastres ocorriam com bombardeios que matavam famílias inteiras ou colonos israelenses atiravam contra fazendeiros palestinos, o ciclo se alimentava, plantando sementes de ódio que floresciam em corações endurecidos que teriam como único objetivo destruir seu vizinho inimigo.